Estamos de volta com o Alerj Debate de hoje, falando sobre o Jornal do Brasil. Pedro, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre as mudanças que aconteceram recentemente no Jornal do Brasil e sobre a questão do formato novo que o jornal adquiriu. E aí o senhor falou sobre o perfil, né, do leitor do Jornal do Brasil, que antes era de um público bem intelectualizado, um público mais velho. Como é que está o perfil bem mais atualmente? Velho, não. O Jornal do Brasil explodiu na década de 60. Com a música, precursor em fazer grandes trabalhos sobre bossa nova. Na vida pública, no movimento de 64, não teve a pujança nem a força de um Correio da Manhã ou de uma última hora, mas teve a importância dele com jornalistas tipo Jânio de Freitas e outros tão importantes quanto o Jânio. Então você vê que ficou um leitor cativo, um leitor permanente. Na década de 60 se tinha 20, e hoje é um leitor de 50, 60 anos. Por isso eu dizia que o formato se ofendeu um pouco a forma e as características da letra. Normalmente tem que dar alguma dificuldade a quem, com o tempo, permite um óculos, permite uma vista cansada. Então, teve a vantagem pelo lado, talvez, econômico, financeiro, onde você diminui um pouco o papel. Mas, de qualquer maneira, o exercício não foi completo, porque quando você diminui o tamanho, você também diminui o valor da publicidade que é negociada por tamanho. Por outro lado também, você quando tem um jornal mais fácil, você pode ler na condução. Essa é a vantagem. Foi a vantagem. Tem mais mobilidade. Ele deu mobilidade, deu vantagem ao leitor. É isso. Mas na parte econômica e financeira, eu não tenho muito conforto em afirmar que foi a melhor coisa. Em relação aos anunciantes, que o senhor dizia é mais difícil, né? Anunciante você tinha o tamanho, hoje se você reduzir em 30%, 40% o tamanho do jornal, você reduz em 30%, 40% o valor da centimetragem. Mas de qualquer maneira o leitor é cativo, o leitor é um leitor que acompanha a vida política do país, não é um leitor que acompanha a vida econômica e financeira, como fazia a Gazeta, como está fazendo esse jornal novo, Valor Econômico, como faz o Valor Econômico, como faz esse Brasil Econômico, que acabou de ser lançado. Mas nos satisfaz o tamanho dele, o tamanho que eu digo em termos de assinatura, em termos de leitores, estamos confortáveis. Gostaríamos que tivessem mais leitores, maior assinatura, mas estamos vivendo bem, graças a Deus. Mas o senhor diria então que a notícia mais procurada, né, no Rio de Janeiro é a parte política. O Jornal do Brasil se caracteriza pela importância dos jornalistas, de importantes que teve, hoje tem menos, por todas as dificuldades que vivemos, de qualquer maneira. Mauro Santayana, Ilso Figueiredo, Ildegar Anjo, Ana Maria Ramalho e Christian Klein e outros jornalistas são fortes na área política. O Leandro Mazzini de Brasília. Política é o forte do Jornal do Brasil. É verdade. Do seu leitor, é o que o leitor gosta de ter. Por isso nós temos, inclusive, que, se puder, aperfeiçoar um pouco a parte política do jornal. Não, e é claro, a gente sente quando sai uma matéria, sai uma notícia, quando a gente escreve um artigo, enfim, a repercussão que tem. O Jornal do Brasil foi o primeiro a anunciar o mensalão. Quem anunciou o mensalão foi o Jornal do Brasil, numa entrevista magnífica do então ministro e atual deputado Miro Teixeira. Foi ali quem explodiu o mensalão, foi o Jornal do Brasil. E buscamos ser um jornal que na vida pública e na vida política possamos ter algum tipo de interferência. Sem dúvida nenhuma. A importância do jornalismo para tudo na vida da população, e essa questão da relação com a política é tanto para mostrar
coisas boas quanto coisas ruins, né, deputado? Claro, como a política depende disso. É um filtro para a população que tem ali a certeza que você está tratando de questões relevantes do interesse público, como é do seu passado, sua história. Enfim, eu queria perguntar, Pedro, e para frente, o que você espera, o que você está planejando para o Jornal do Brasil? Quais são as perspectivas? Voltarmos a ser um jornal que teve muita força, mais força, com toda a integridade. Você imagina, nós que denunciamos aquele resultado precipitado Proconsult? 82. Nós que denunciamos. O jornal precisa voltar a ser bem visto que eu digo, não é que ele seja mal visto, mas com algum tipo de preocupação pelos políticos na área política. Mas eu sinto em você essa preocupação, que é típica do jornalismo, de ter aquela coisa da redação, de buscar na cidade. Você me conhece com a preocupação da vida pública, sem nunca ter tido coragem de entrar na vida pública. Eu sempre tive muito carinho, muita vontade de acompanhar os movimentos políticos e continuo, e essa é a minha vontade, que o Jornal do Brasil também continue com mais força. Não é fiscalizando, é permitindo que o povo possa ser bem informado da atuação do político na sua gestão. Isso é uma questão fundamental. Nós não podemos continuar mais a ter manchetes, ou ter um noticiário onde o processo político é destruído na sua característica moral. Quer dizer, nós não podemos tirar a vida pública, é o verdadeiro oxigênio da democracia. Nós não podemos ter uma vida, nós não podemos ter o ir e vir, nós não podemos oxigenar um país se nós não oxigenarmos um país com uma vida política direita, pura, sem nenhum tipo de anomia. Perfeito, perfeito. Pedro, como é que você enxerga hoje o processo eleitoral que se avizinha? Outubro está chegando, enfim. Como é que você sente o eleitor hoje em dia? Ele está mais aguçado? Eu estou vendo o eleitor hoje em dia como eu estou vendo a própria Copa do Mundo. Você lembra que há uns 10 anos atrás, uns 12 anos atrás, quando se falava em Copa do Mundo, tinha uma movimentação magnífica das ruas pintando pinturas em ruas. Nós sabíamos quem eram os jogadores, como jogava bem, como jogava mal, quem devia ser convocado, quem não devia ser convocado. O escrete de goleiro a ponta esquerda. Todos. Hoje você tem a Copa do Mundo faltando 20 dias para começar, ou 30 dias para começar. Se não fosse a discussão se o Dunga é bom técnico ou mau técnico, não está se discutindo a Copa do Mundo. Nós estamos personalizando. No Brasil, na vida pública, é a mesma coisa. Antigamente você tinha, mesmo que a lei não permitisse, você já sabia quem eram as grandes lideranças. Hoje nós quase estamos votando contra. Nós vamos votar contra fulano, contra Beltrano, contra... Não vamos votar na dona Dilma porque roubou o cofre. Não vamos votar no doutor Gabeira porque sequestrou o Charles Elber. Não vamos votar no doutor César Maia porque saiu daqui há 6 meses. Não vamos votar no doutor Sérgio Cabral que está apoiado com o doutor Lula. Não vamos votar não sei o quê na dona Dilma porque está apoiado com o doutor Lula. Não vamos votar no Serra porque ele não sabe rir. Que se você não distingue o político pela importância dele, pelas suas qualidades, bom, né? Pelas qualidades dele, você está votando, nós estamos num processo de contra. Isso é muito ruim. Muito ruim. Quer dizer, há um desalento para uma juventude. Você imagina um país que tem, você cantava em 1970, 90 milhões em ação. Ora, se 20% da população de 70 morreu, você tem aí 80 milhões. Vamos admitir que são só 10% que tenham morrido. Se você tem uma população de 180 milhões, de 70 a hoje são 39 anos, tem 110 milhões de brasileiros com menos de 39 anos. Se você dividir isso proporcionalmente, você vai ter uma massa de uns 60 ou 70 milhões de brasileiros entre 15 e 30 anos. Como o ofensor do crescimento foi a classe C, D e E, mão de obra desqualificada. Qual é a perspectiva que esse homem tem com o futuro do país? O que pode acontecer com esse país se nós desempregarmos esses homens? Se nós não empregarmos esses homens? Eles estão